Shalom, shalom, lecha. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, faça isso agora mesmo, para que você receba atualizações direto aqui de Israel todos os dias através do nosso canal Israel Liber, ok? Então vamos lá, diretamente na faixa de Gaza, onde segue a operação aí, Carruagens de Gideon, né? E aqui vários foram os ataques contra aí as forças do Hamas, isso ontem, tá bom? Muitos desses ataques ocorreram ontem. A cidade aqui de Beit Hanun e Beit Lahia está sob um movimento de pinça aqui, né? Beit Hanun já foi completamente tomada aqui pelas forças de defesa de Israel, e assim conta que 75% do território de Gaza já esteja aí ocupado pelas forças de defesa de Israel, né? Nós vamos falar um pouco disso mais para frente. E aqui uma foto do ataque aéreo aí que ocorreu ontem, né? Contra um prédio que haviam ali instalações militares do Hamas. Então já foi embora aí juntamente com alguém que estava lá, né, se ficou lá dentro. Mas Israel, ele avisa antes de fazer o ataque, né? Eventualmente os terroristas saem do local. E aqui o sul do Líbano, onde houve vários ataques aí da Força Aérea Israelense contra alvos terroristas, e que Israel tenta aí minar toda a capacidade do Hezbollah na região do sul do Líbano, tá? O exército israelense informa que o comandante da Força Radawan do Hezbollah foi morto em um ataque aéreo em Deir Kfar, no sul do Líbano, tá? Deir Kfar é essa cidade aqui, né? E ali foi morto, então, o comandante aí da Força Radawan do Hezbollah. Menos um terrorista no mundo e lá no tal paraíso das 72 donzelas. E nessa parte vamos falar do Hamas, né, que está admitindo derrota, será que está mesmo, né? E por que as autoridades do Hamas dizem que o grupo terrorista perdeu o controle de Gaza? Isso aqui é uma análise que foi feita aí pelo Jerusalém Post, e nós vamos aí tratar aí de tudo o que tem acontecido. Eu vou tentar esmiuçar aqui, falar um pouco, ler a matéria, e a gente vai tentar entender o que ele está querendo dizer aqui, tá? Então, no mesmo dia em que ocorreram negociações de cessar-fogo em Doha, no Catar, surgiu um relatório da BBC de Londres que sugeria que o Hamas tinha perdido o controle sobre a maior parte de Gaza. Essa frase, então, vem do BBC, né, de Londres, trazendo essa informação. Esse relatório leva a questões, a perguntas, né? De acordo com esse tal relatório, um oficial superior das forças de segurança do Hamas disse à BBC que o grupo armado palestino perdeu cerca de 80% do seu controle total sobre a faixa de Gaza e que os clãs armados estão a preencher o vazio. O que ele chama de clã armado aqui seriam as milícias que vivem ali na faixa de Gaza. São milícias como grupos ali, como máfias locais, né? Famílias de pessoas ricas, tá? Que assumem aí como se fosse uma máfia, né? Então ele diz assim, ele questiona, né? Se o Hamas perdeu o controle, por que ele é capaz de negociar a partir de uma posição de força no Catar, né? E continua a manter as exigências que fez durante o ano passado. Então a pergunta dele é bem simples. Se o Hamas ali perdeu a força, né, perdeu o controle, como que ele ainda tem negociação com o Catar? Será que o Catar é que está sustentando o Hamas nessa questão de negociação? Porque, veja, como eu disse anteriormente, as forças de defesa de Israel já ocupam aí 75% da faixa de Gaza. Então, 25% está no controle do Hamas e dos clãs, né? Então, o Hamas deve ter menos de 25% de controle, né? O relatório, então, diz que a fonte das reivindicações é um tenente-coronel nas forças de segurança do Hamas. Porque um membro de alto escalão do Hamas decidiria subitamente vazar detalhes importantes e no mesmo dia em que decorrem aí conversas de cessar-fogo, né? Também é uma pergunta, uma questão válida, né? Por que aqui ele está dizendo que é uma espécie de tenente-coronel, tá?
Se bem que, você sabe, o Hamas não é um exército regular, né? Então ele não tem essas patentes assim muito distintas, né? A coisa é meio bagunçada, mas equivalente a uma patente de tenente-coronel, né? E esse cara seria o informante da BBC. Mas se ele está dando essas informações, né? Por que ele vai vazar isso, esses detalhes, no mesmo dia em que estão negociando um cessar-fogo, né? É meio estranho também essa. É uma pergunta, tá? Se você tiver uma resposta, pode escrever aqui nos comentários. As palestras, então, têm como objetivo de apresentar ao Hamas propostas para continuar o seu domínio na faixa de Gaza. O relatório parece aí enfraquecer a posição do Hamas. No entanto, o relatório também poderá reforçar a opinião de algumas autoridades israelenses de que Israel venceu em Gaza, né? E, de fato, Israel não venceu em Gaza, tá? A guerra não terminou. O Hamas ainda existe, né? Então, talvez isso seria um truque para iludir, né, as forças de defesa de Israel. Se o Hamas diz que entrou em colapso, por que não acreditar na sua palavra e acabar com a guerra, né, e reivindicar a vitória? Israel poderia fazer isso se fosse essa a intenção desse artigo, né? Poderia o oficial do Hamas aí vazar detalhes de que o Hamas deseja que fosse vazado, né? Então seria esse tenente, esse oficial aí, a serviço do Hamas, vazando propositalmente esse tipo de informação para criar um engodo dentro das forças de defesa de Israel? Também é uma questão válida, né? E volto a dizer, repetir, tá? Comente aí, responda, vai respondendo essas questões aqui nos comentários. O relatório diz que o membro do Hamas, né, ele está afirmando que o sistema de comando e controle, aqui palavras dele, né, o sistema de comando e controle do grupo entrou em colapso devido a meses de ataques israelenses que devastaram a liderança política e militar e de segurança aí do grupo, né, ou seja, do Hamas, né. Então, essa é mais uma frase aí do tal informante do Hamas. E o oficial, ele é apresentado como uma fonte anônima, né? A BBC apresenta, isso é normal também, né? O jornalista, ele geralmente apresenta como fonte anônima mensagens de voz sobre a situação do Hamas. Então, o oficial pintou um quadro de desintegração interna do Hamas e o colapso quase total da segurança em Gaza, o grupo que governou aí antes desse conflito. Vamos a informações de fato, né? Ele afirmou também que 95% dos líderes do Hamas foram mortos. Isso dos líderes menores, né? Porque dos grandes líderes, todos eles foram mortos, 100%. Aí você tem os líderes mais regionais, aí 95% foram mortos. Quase não resta nada da estrutura de segurança do Hamas. Então, aí ele pergunta novamente, como é que o Hamas continua a deter cerca de 35% a 40% de Gaza? Isso na época que foi feita essa entrevista, tá? Hoje é menos, hoje é 25%. E governar mais de 2 milhões de pessoas, né? Então, como é que o Hamas, ele destruído, sem condição, sem segurança, sem nada, como é que ele consegue governar 2 milhões de pessoas e deter aí agora 25% do controle de Gaza, né? O Hamas também afirmou que poderia entregar os reféns segundo relatos de um possível acordo. Como é que ambas as coisas podem ser verdadeiras? Que o Hamas não tem o controle, mas controla 2 milhões de pessoas e tem o poder dos reféns na mão. Bom, essa pergunta é mais fácil, porque os reféns eles ficam com o Hamas. Justamente por causa disso, as forças de defesa de Israel não podem chegar neles e atingi-los, né? Porque eles estão com os reféns. Esse é o grande problema. Onde os reféns estão, Israel sabe, e sabe toda a movimentação deles, e tudo que acontece lá, Israel sabe. O problema é que para cada líder, para cada grande líder ou grupo, existe a presença de um refém. Esse refém é escudo. Não se pode aí atacar o local onde estão aí mais líderes do Hamas. Os líderes menores, tá? A cúpula já foi embora. Então essa série de questões faz a gente pensar. Então vale a pena a gente maturar essas ideias, essas questões aí. Será que o Hamas está mesmo chegando no fim? Será que já acabou, já desmoronou tudo? Estamos perto de chegar lá? Então
Por exemplo, se faz um acordo aí de 60 dias, é o suficiente para você eliminar o resto que tem, né? Sem precisar uma guerra de ataque direto, através só de integrar ali dentro da faixa de Gaza, né? Então é uma coisa a se pensar, tá bom? Vamos aqui nos comentários falar mais sobre esse assunto. Então o Donald Trump teve a sua reunião aí com Bibi Netanyahu, já mais de uma, tá? Teve na Casa Branca, depois teve também no Pentágono, e ele vem aqui trazer a gratidão, né, e tal, falar de como aconteceu tudo isso. Esse vídeo especificamente está em hebraico, né? Mas ele disse aqui que teve outra reunião com o presidente Trump na Casa Branca, né? Depois de uma breve reunião aí também com o vice-presidente Vance, né? Eles falaram aí de várias coisas, ele respondeu perguntas a jornalistas, falou sobre a libertação dos reféns. Eu vi toda a entrevista, tá? Falou também sobre a questão ali do estado, da existência de dois estados, né, do estado palestino. E então todas essas questões foram respondidas na reestruturação da faixa de Gaza, né, como seria o after day, aí, o dia seguinte aí após a guerra em Gaza, né? Então tudo isso aí foi conversado com Benjamin Netanyahu e o presidente Donald Trump. Então você que não entende hebraico, então eu vou deixar esse vídeo aqui para uma outra hora, tá bom? Talvez eu deixe ele aqui no link para quem quiser assistir aí depois, tá? Mas foi bem produtiva a reunião do Bibi Netanyahu lá na Casa Branca. E falando do Bibi Netanyahu, então vamos aqui para um passeio na cidade onde mora o Bibi Netanyahu, né? Então essa aqui é a Cesareia, né? A Cesareia fica nessa região mais ao norte aqui, tá? Pois, obviamente, de Netânia, né? De Tel Aviv. Então Tel Aviv está aqui, Netânia. E antes de Haifa, aqui no meio caminho entre Netânia e Haifa, está a Cesareia, né? E a Cesareia é um lugar muito lindo, ali seria onde vivem aqui as pessoas mais ricas de Israel, né? Muitas mansões lá, um lugar aqui, né? A Cesareia, a praia, exatamente. Esse aqui, essa estrutura que vocês estão vendo, é do período romano, tá? É um aqueduto que trazia água que vinha lá do Mar da Galileia para essa região aqui, tá bom? Que na época eles não tinham sistema de dessalinização, né? Então é uma infraestrutura bacana, eu já fui lá, né? Aqui é a praia, né? Exatamente a praia aqui da Cesareia, um lugar muito bacana, uma praia do Mar Mediterrâneo. O Mediterrâneo tem praias lindíssimas, né? E aqui está, né, o aqueduto, né? Que não é mais utilizado, obviamente, mas é uma infraestrutura fantástica, né? Que isso aqui vai se estender daqui, da Cesareia, né? Da Cesareia até o Mar da Galileia, que fica aqui, né? Olha só a distância que se percorria com esse aqueduto, né? Para ter água potável, né? Não é água pro Otávio, não, é água potável até a região da Cesareia, né? Então praias lindas, um céu azul aí, um pôr do sol maravilhoso. E aqui a parte de um estacionamento, né? Aqui com a infraestrutura do aqueduto, essa parte aqui destruída, obviamente, né? E um pôr do sol maravilhoso aqui. Então, quando você vier a Israel, não se esqueça de vir aqui conhecer a Cesareia, e você pode se deparar lá com a casa do Bibi. Algumas infraestruturas aqui muito antigas, né, que foram recuperadas aí de escavação. Tem um sítio arqueológico muito bacana lá, né? Então é isso, pessoal, com essa imagem aí linda aí do aqueduto da Cesareia de Felipe, lá pertinho da casa do Benjamin Netanyahu, eu vou me despedindo aqui de você, tá bom? Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo, é muito importante para mim, para o crescimento desse canal aqui, tá bom? Agradeço demais você que tem estado comigo aqui, não se esqueça de fazer parte do nosso canal no Telegram, tá bem? Porque assim que eu atingir a meta aqui de monetização, eu tenho algo especial para fazer lá no canal, tudo bem? Faltam aí 250 horas para eu cumprir a primeira meta, depois mais 1000 horas para monetização. Então, muito obrigado para você que tem me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.